Então eu gostaria que, dada aqui algumas adaptações, eu gostaria que você me acompanhasse com muito temor no coração. Porque eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a igreja madura, a igreja com a qual o Senhor sonha. A igreja que balança o coração de Jesus Cristo. A igreja que Cristo desenhou, é para onde nós precisamos caminhar. E em Efésios, no capítulo de número 4, eu vou ler alguns textos aqui na NVT, e eu gostaria que você me acompanhasse, por favor. Efésios, capítulo de número 4, eu vou ler um pouquinho, aí eu pulo um pouquinho, só para a gente se situar. Deixa eu ler primeiro aqui os 3 primeiros versículos. Diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor, e façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Aí, até para resumir um pouquinho, a gente pode pular para o verso de número 11, e ele segue dizendo: ele designou alguns para apóstolos, fala sobre os 5 ministérios, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra e edificar o corpo de Cristo. Nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e, que diz, amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Gente, que texto lindo. Não é à toa que no Identidade Batista, como foi dito aqui, a gente vai ter mais um ainda esse ano, que é o curso de membresia da igreja. Esse é um dos textos, se não o texto principal, em que nós sempre oramos, sempre apontamos para onde queremos caminhar como igreja, porque entendemos igreja, pelo menos a igreja como Cristo entende nesse texto. Entendemos que mesmo sendo nós tão diferentes, e a diferença no corpo ela é muito bem-vinda, porque Paulo vai dizer em Atos, em 1 Coríntios 12, que se todo mundo for nariz, onde é que vai estar a orelha? E se todo mundo for olho, onde é que vai estar a boca? Então, somos diferentes membros, mas estas diferenças, quando unidas, quando abraçam a unidade em amor, elas se completam e formam isso, a igreja de Jesus de Nazaré. Somos todos diferentes, todos temos dons e habilidades concedidas pelo Senhor,
E quando abraçamos essas diferenças em amor, nós nos completamos e formamos a igreja saudável e madura de Jesus de Nazaré. Você pode dizer amém por isso? Bom, eu quero falar com vocês hoje sobre a igreja madura. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, Tua Palavra. E Deus, como nós amamos a Tua Palavra nesse lugar, como nós a abraçamos, como nós a desejamos. Mas Deus, nós entendemos que não é só um desejo, não é só uma vontade, não é só um querer. Para nós, Deus, ouvi-lo é uma necessidade. Percebê-lo, Deus, é algo do qual nós não abrimos mão. Nós vamos começar mais uma semana e nós não podemos ir se o Senhor não for conosco. Nós não queremos ir sem a Tua presença. Oramos como Moisés um dia orou dizendo: não nos faça subir daqui se a Tua presença não for conosco. Meu Deus, nós precisamos do Senhor e da Tua direção. Precisamos que o Senhor nos aponte o caminho pela palavra. Precisamos que o Senhor ministre o nosso coração, muitas vezes confuso, quebrado, meu Deus, muitas vezes endurecido, Deus, pelas batalhas da vida, mas nós precisamos ouvir a Tua voz. Por isso, como igreja, nós lhe pedimos em oração nessa manhã: fala conosco, Deus. Conceda-nos a graça da Tua presença, aponte-nos o caminho, fala e ouviremos, manda e obedeceremos. E a igreja do Senhor diga amém, amém, amém. E assim seja, e eu espero que essa oração seja muito sincera, em nome de Jesus. Bem, ontem eu estava tratando com as irmãs aqui nesse congresso, como a gente estava falando, sobre igreja madura também, que me coube esse tema. E eu escolhi, lendo a palavra do Senhor, como uma referência à igreja de Corinto. Você sabe que o Novo Testamento tem várias cartas do apóstolo Paulo, endereçadas a igrejas. Muitas destas igrejas, a maioria destas igrejas, fundadas até pelo próprio apóstolo Paulo, que é o caso da igreja de Corinto. A igreja de Corinto foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Em Atos 18, depois você pode ter informações da história da fundação dessa igreja, que muitos acreditam ter começado na casa de Áquila e Priscila. Que interessante, ali essa igreja cresce, essa igreja desenvolve, essa igreja ela fica madura. Isso tudo acontece na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas é interessante notar tudo isso, porque de longe, quando se lê o Novo Testamento e as cartas, as igrejas, a igreja de Corinto era a igreja mais complicada de todas. A igreja mais difícil de ser pastoreada. A igreja que mais deu dor de cabeça, problema para o apóstolo Paulo. Assim, de longe, a igreja de Corinto. E você sabe que tem duas cartas, a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios, que vai terminar no capítulo 13. Então ele termina a segunda carta a essa igreja, ele está quase concluindo, dando tchau, dizendo Deus abençoe, abraço. E ele conclui com essas palavras, essa carta para essa igreja, dizendo: escrevo-lhes estas coisas antes de visitá-los, na esperança de que, ao chegar, eu não precise tratá-los severamente. O que não sei para vocês, para mim dá uma ideia de que minha vontade é pegar vocês assim e fazer uma massagem no pescoço de vocês. Mas ele está dizendo: eu escrevo e mando a carta antes de eu ir, para ver se eu não preciso pegar pesado com vocês quando eu chegar aí, para ver se eu não preciso brigar com vocês na hora que eu chegar aí. E ele continua dizendo: o meu desejo é usar a autoridade que o Senhor me deu para fortalecê-los e não para destruí-los. Irmãos,
Eu encerro a minha carta com estas últimas palavras: alegrem-se. E aí eu fiz questão de destacar: cresçam até alcançar a maturidade. Ele está dizendo isso para uma igreja: vocês vão se alegrar. E eu termino escrevendo, eu concluo pedindo: vê se cresce. Vamos avançar até alcançar a maturidade. Encorajem-se mutuamente, vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Você pode dizer glória a Deus? Bom, então ele termina a carta dizendo, encorajando, e o resumo da conclusão me parece muito pontual. Ele está dizendo para a igreja: cresçam até que vocês para vocês atingirem a maturidade. Eu penso que todo alvo, toda igreja deve ser esse, como corpo, atingir a maturidade. Eu confesso para vocês que, como pastor, já tem um tempinho que eu sou pastor, mesmo sendo muito novo, fala amém, novo, um jovem pregador, faz muito tempo. Então eu já assim, vi tanta merchandising no campo pastoral. Então nós temos curso de como crescer a igreja em 7 dias. Hoje é como desenvolver melhor a sua igreja. Vamos fazer um curso para como desenvolver o corpo. Irmãos, por favor, não me entenda como um ataque a essas coisas, mas assim, a igreja é o corpo. E como todo corpo, como todo ser humano, quando a gente nasce de novo, a gente não nasce grande, a gente nasce pequeno. Quem nasce grande é monstro. A gente nasce pequenininho. E o que a gente faz para uma criança crescer? Então, você, por exemplo, tem um bebê. Nós acabamos de apresentar os bebês aqui. A gente faz assim, põe a mão neles assim, diz assim: cresce. Se alguém fizer isso, você tá, rapaz, o cara é doido, porque não precisa disso. Na verdade, se não crescer, é que você leva no médico, porque crescer é algo esperado, é natural, é orgânico. Se não estiver desenvolvendo, é que existe algo patológico. A nossa parte, daqui a pouco a gente vai ver isso, é cuidar com o alimento, mas nós vamos chegar lá. Então, nós como corpo de Cristo, para atingir a maturidade, isso precisa ser orgânico, isso precisa ser muito natural, isso precisa ser abraçado como um processo natural para todo o corpo de Cristo. E eu não falo só de denominação, eu falo da igreja de Cristo no sentido geral. Agora, quando a gente olha para essa igreja em que Paulo termina a carta dizendo: cresçam até atingir a maturidade, a gente olha para uma igreja problemática dessa. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes a impressão que pode dar é: bom, se era uma igreja tão complicada, se é uma igreja tão difícil, é porque vai ver, ela não tinha, né, pastor, as ferramentas para poder ter crescimento, vai ver, as pessoas não tinham condição. Não, na verdade é bem o contrário. Você quer ver como é que ele começa a carta? 1 aos Coríntios, no capítulo 1, olha o que ele vai dizer para essa igreja de Corinto. Olha que interessante o verso 4. 1 aos Coríntios 1, 4 diz assim: sempre agradeço ao meu Deus por vocês, pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, e em toda capacidade de expressão, em todo o entendimento. A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês. E aí eu até destaquei, sublinhei, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta. Uau!
nenhum dom espiritual lhes falta. Ele está dizendo isso para essa igreja, essa problemática, essa imatura, essa que precisa desenvolver. Paulo está dizendo, nem um dom lhes falta. E é interessante porque vai ser na carta a essa igreja de Corinto, lá na altura do capítulo 12, que nós vamos ter acesso aos dons espirituais, os 9 dons espirituais, e já foi alvo de estudo bíblico aqui na igreja. A verdade é, irmãos, que nenhuma outra igreja fluiu nos dons do Espírito tanto quanto essa. Parece um paradoxo, uma contradição. Como é que pode uma igreja fluir tanto nos dons, ter tanta ferramenta do céu, tanta operação do Espírito Santo no meio dessa igreja, e ser tão complicada, tão difícil, tão problemática? Bem, nós voltamos àquilo que eu quero apontar como uma raiz, talvez uma das raízes do problema, se é que eu posso dizer assim. E Paulo denuncia isso no capítulo 3, e aqui a coisa começa a ficar um pouquinho mais clara. 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo vai dizer assim, escute só que a gente identifica um dos problemas da igreja. Irmãos, quando eu estive com vocês, eu não pude lhes falar como a pessoas espirituais. Você vê, com tantos dons, fluindo, sobrando, vazando pelo ladrão, e mesmo assim Paulo está dizendo, não dá para tratar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas como se vocês pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. E perceba, irmãos, e aqui eu abro um parênteses rapidamente, o problema não é você ser criança, o problema é você se manter criança. Como eu disse, todo mundo nasce pequeno na fé. Em João 3, Jesus vai dizer para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E quando a gente fala de novo nascimento, aceitar Jesus e nascer novamente da água e do Espírito, esse novo nascimento, claro, nós somos bebês, nós somos criancinhas, nós nascemos pequenos, mas à medida em que o tempo passa, nós vamos desenvolvendo, ou pelo menos nós precisamos desenvolver a nossa fé. Você pode dizer amém por isso? Ele continua, tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana, carnal, e que vivem como pessoas do mundo? Aí ele vai dizer no 4, quando um de vocês diz, eu sigo a Paulo, o outro diz, eu sigo a Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Diga glória a Deus, aleluia, né? Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Esse é o texto que eu quero espremer com vocês hoje, para a gente buscar daqui 3 características de uma igreja madura. Não quer dizer que só tem 3. Não quer dizer que é fórmula mágica. Não quer dizer que nós estamos encaixotando. Não quer dizer. O nosso tempo é curto e eu quero apontar para vocês 3 qualidades, 3 características, 3 virtudes que nós podemos encontrar em uma igreja madura, uma igreja saudável. Agora entenda que quando eu uso a palavra igreja, por favor, eu não estou falando da placa, eu estou falando igreja num contexto geral. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Então, à luz desse texto de 1 Coríntios, no capítulo 3,
a gente olhando o que Paulo denuncia como problema da igreja de Corinto, a gente pega aquilo que ele diz, vocês não podem ser assim, e a gente vem e traz para cá hoje para dizer, então se não pode ser assim, nós precisamos ser assado. Deu para entender? Então a primeira característica, e eu gostaria que você abraçasse isso, e vou te explicar por quê, a importância do assunto, é que uma igreja madura é aquela que deseja e prioriza um alimento sólido. Vamos repetir em voz alta? Uma igreja madura deseja, prioriza um alimento sólido. Vamos lá, só vocês. Uma igreja madura deseja, prioriza. Onde é que está isso? Quando Paulo diz nos versos 1 e 2, ele diz assim: irmãos, quando eu estive com vocês, eu não falei com vocês como pessoas espirituais, mas eu falei com vocês como se vocês pertencessem a esse mundo, fossem criancinhas em Cristo. Aí eu sublinhei, eu tive que alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, porque vocês não estão aptos. Nós estamos falando de pessoas que eram para estar longe, mas ainda estão na sopinha, ainda estão na papinha. Eram para receber um alimento com maior profundidade. Nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de Evangelho. Por que isso é importante? Por que eu coloquei assim, irmãos? Deseja e prioriza. Porque nós vivemos dias difíceis, dias complicados. Eu como pastor, conversando com outros pastores, a gente percebe como a minha turma, assim, vou legislar um pouquinho do meu lado aqui, em nome dos pastores, sindicato dos pastores. Às vezes a gente senta para conversar com outros pastores, outras denominações, a gente percebe a aflição de alguns, e assim, são muito tentados a ter que inventar alguma coisa, porque hoje, querido, para você manter uma pessoa dentro de uma igreja, para você deixar a coisa atrativa, as pessoas, elas não priorizam a palavra. Então, assim, pastor, vamos fazer um negócio. Eu falei assim, que negócio que você quer fazer? Vamos fazer o mineiro chama de trem. Vamos fazer um agitão. Vamos fazer mas isso é para quê? Isso é assim, para crescer. Não, para crescer, uma criança crescer, para um corpo crescer, é alimento bom. E isso tem que estar no topo. Eu não sei se você é daqui, se você está em casa, eu não sei qual é a igreja que você faz parte, mas um conselho que eu te dou em nome de Jesus, como quem ama a sua alma: a igreja que você escolhe para estar, não é a que tem um bom número de programação legal, e elas programações são muito bem-vindas. Você viu que tem um culto só de recado aqui, glória a Deus pela programação, mas querido, priorize comida, um alimento. Vou te explicar por quê. Sim, Deus dando condição para a gente, eu quero ter a melhor estrutura possível. Eu não posso ser hipócrita como pastor, porque a melhor estrutura, se Deus me der condição de ter, eu quero usar isso para a glória dele. Mas irmãos, na hora que o tempo fecha, e o tempo fecha, a estrutura desaparece. Na hora que você coloca a sua cabeça no travesseiro, e o mundo te abandona, só sobra isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem, mas aquela estrutura, aquele show, aquela coisa, aquele arrupio, isso tudo não, isso a Bíblia diz, tudo passa, mas a minha palavra permanece para sempre. É isso. O que sobra quando tudo parece desmoronar na nossa cabeça é Bíblia, é comida. Então, se você tiver que priorizar algo na escolha e na opção de um lugar onde eu quero crescer, eu quero atingir a minha maturidade, então por favor que isso esteja
no topo. A estrutura é bem-vinda, a programação para o meu filho também, a escolinha também, isso é tudo muito importante, mas tem palavra. Isso é tão importante que lá em 1 Pedro, olha que foto esquisita, irmãos. Isso aqui é a foto de uma igreja imatura. Essa é a foto de uma igreja que deveria estar madura, mas não está. Lá em Pedro vai dizer assim, cheio do Espírito Santo, capítulo 2, verso 1, 2 e 3, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, de toda inveja, de toda difamação. Aí ele diz assim, igreja, escute isso, ó. E como bebês recém-nascidos, nós acabamos de ver aqui 2 sendo apresentados, né? Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente, como eu, na minha versão, William Sodré, deseje com força, o puro leite espiritual, para que por ele ou por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Que texto fantástico. Eu vou te explicar por quê. O texto diz assim, como bebê recém-nascido, e todo bebê recém-nascido, você não vai dar picanha para o bebê que acabou de nascer. Vai? Não tem gente, não, a gente corta e dá para... Não dá, o guri não tem dente. Então acabou de nascer, é leite. Mas o leite tem que ser puro. Inclusive a Arque, Almeida Revista e Corrigida, traduz esse texto dizendo puro leite não falsificado, porque tem leite falso no mercado. Teve até uma matéria algum tempo atrás aí, de mistura em leite, uma coisa terrível. Quer dizer, tem leite falso por aí. O puro leite é que traz um crescimento saudável. Agora, quando eu lembro dos meus, eu estava contando para as irmãs ontem, você sabe, eu tenho 2 meninos, e para a gente é sempre criança, mas o meu mais velho tem 20 anos. E ele, quando bebê, a gente morava num apartamento, o meu mais velho é jauense, é de Jaú. E ele, quando bebê, ele não chorava, ele berrava. E assim, eu sempre tentei ajudar da melhor maneira possível a Camila quando ele acordava de madrugada, aquela coisa toda. Então assim, a gente tinha técnicas, atenção aos papais de plantão, né? Então tinha a fraldinha que a gente jogava no rosto, aí ficava cheirando aquela fraldinha, chupeta, chacoalho, não sei mais o que. Aí, claro, sempre que eu conseguia segurar, colocava um monte de coisa, a ligar a televisão, YouTube, aquela coisa toda, colorido, vamos ver, para ver se quieta, aquela coisa toda. E às vezes funcionava, às vezes não. E quando é que não funciona? Quando a fome apertava mesmo, eu podia colocar a chupeta assim, na boca dele, e ele chorava assim, irmão, parecia uma ambulância. E tinha gente que batia no apartamento nosso para ver se a gente não estava batendo no guri. E parecia assim um negócio que... E aí chorava, estão em bula, balança e tal, assim, não tinha jeito. Eu falei, pelo amor de Deus, Camila, eu tenho que te acordar, dá leite para essa criança, em nome do Senhor, de tudo que é mais sagrado, não tem condição. E aqui está o ponto. O que o Espírito Santo está dizendo aqui é que é como uma criança recém-nascida. Deseje intensamente isso aqui. Então, a programação ela é bem-vinda. Às vezes a gente chacoalha, às vezes a gente dá um chacoalho, às vezes a gente joga uma fraldinha, a gente põe uma chupeta na boca do irmão, isso aí. E a programação alegra, às vezes engana, mas na hora que a fome aperta, a palavra! É isso! É isso que nós precisamos desejar, diz o texto, como um recém-nascido, de forma intensa.
que não troca isso por um chacoalho, que não troca isso por uma chupeta. Vamos ficar pulando e a programação e vamos embora e está legal e não vai dar. Eu preciso de leite, eu quero crescer. E tem que ser puro, e tem que ser bom, tem que ser tutano. Eu preciso desenvolver de forma saudável e madura para a glória de Deus. Que a gente vai olhando para a Bíblia e o Antigo Testamento traz algo muito semelhante. Quando a gente olha para 2 Reis, no capítulo 4, a gente se depara com uma história interessante. Uma espécie de escola de profetas, onde o responsável era o profeta Eliseu, e eles decidem fazer um caldo. Vocês conhecem essa história? Eles decidem cozinhar alguma coisa. Estão com fome, até havia uma fome também na época. E aí eles pegam lá uma panela grande, e o texto diz que alguém solta a ideia: vamos fazer um ensopado? Vamos fazer uma sopa, um caldo aqui para a gente comer. E aí o texto vai dizer que um dos profetas, ele foi ao campo apanhar ervas. A ideia é: vamos lá pegar o que é comestível para a gente fazer um sopão, para a gente fazer um negócio aqui. Encontrou uma trepadeira do campo e voltou trazendo frutos silvestres em sua capa. Então nós vamos fazer esse cidadão. Ele está aqui, vocês estão vendo ele, a capa dele, cheia de fruto que ele saiu colhendo no mato. Ele só vai colhendo, encheu a capa de frutos. E o texto diz que ele cortou os frutos em pedaços e os colocou na panela. Irá tá o nosso profeta mexer na panela, e aí vem a frase importante: sem saber exatamente o que eram. Esse é o problema. Porque nós não podemos comer se a gente não souber exatamente o que é. Mas tá bom, jogou no caldo, na panela, tá fazendo caldo, não sei o que é, mas vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom. Tá mexendo. Ficou pronto. Então, o ensopado foi servido aos homens, mas assim que provaram alguns bocados, gritaram: homem de Deus, há veneno nesse ensopado. Almeida Revista e Corrigida traduz: morte na panela, morte na panela. Esse é o paladar que eu desejo para você como igreja do Senhor. Eu desejo que o Espírito Santo de Deus nessa manhã, eu falo isso a vocês, a você que está em casa, querido, que Deus nos dê um paladar apurado, abençoado com a dádiva do toque do Espírito Santo, a ponto de você, levando algo à boca, vou ouvir uma mensagem, pode ser na internet, pode ser numa igreja, pode ser, sei lá, um livro que eu peguei, um devocional de alguém, e aí eu estou ouvindo, e alguma coisa sai, e alguma coisa, opa! Veneno na panela, veneno na sopa. Come não engole não faça isso não, porque tem morte na panela. Isso nós precisamos ter. Uma igreja madura é uma igreja que sabe identificar veneno na sopa, na panela, na ministração. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos desse paladar. E eu não estou dizendo isso para que você vire uma pessoa crítica de igreja, mas não vejo nenhum problema, e falo a partir de mim como pastor e dos pastores da casa, nenhum problema em você procurar a mim, por exemplo, dizer assim: pastor, você falou um negócio lá, para a gente fazer assim e tal. Onde é que está escrito isso aí que você falou? Problema nenhum. Pastor, você falou um negócio lá, que a igreja vai fazer não sei o quê, não sei aonde, não sei quando.
Você tirou esse negócio de onde, pastor? Qual que é o texto? Onde é que está escrito esse negócio aí? Qual é a palavra? Onde é que está baseado esse propósito? Vocês vão fazer um propósito aí e tal, na igreja e tal. Onde é que está esse negócio aí? O senhor pode me mostrar? Aqui? É um negócio que eu tive, eu assim, só eu. E sai fora desse trem, meu irmão. É veneno nesse negócio aí. Essa é a nossa regra de fé. Uma casa, para ficar de pé, disse Jesus Cristo, ela tem que ser edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Por quê? Porque a chuva vem, o rio transborda, o vento bate com força, a vida é dura. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Para ficar de pé, você tem que construir uma vida no lugar certo. E o lugar certo é Cristo, é a rocha, é a palavra de Deus. Amém? Número 2. Eu olho para essa denúncia do apóstolo Paulo, esse problema com a igreja de Corinto, e eu percebo um outro grande problema que nós precisamos denunciar, resolver, selar o nosso coração. Não costure novamente o véu. Uma igreja madura é aquela que não costura novamente o véu. Será que você pode repetir isso comigo? Uma igreja madura não costura novamente o véu. Eu estou usando aqui um crentez, partindo do ponto que eu sei que quem é crente entende o que eu estou falando, mas eu sei que nem todo mundo vai entender a frase. Porque eu costuro o véu, como é que é assim, pastor? Não sou costureiro, que negócio é esse aí? Então deixa eu explicar a frase. Essa frase faz menção ao que aconteceu quando Cristo foi crucificado. Em Mateus, no capítulo 27, no verso 50, quando Jesus na cruz do Calvário, igreja, Jesus diz: Pai, está consumado, está feito, a obra está terminada, está concluída. E ele entrega a sua vida na cruz. A Bíblia diz que no santuário, no templo, o véu se rasgou de alto a baixo. Havia um véu, um pano, que separava o homem de um lugar onde Deus habitava, o Santo dos Santos. Nesse lugar, o sumo sacerdote, só ele podia entrar uma vez por ano, cheio de rituais. Jesus na cruz fez assim, igreja, e está dizendo: agora, vocês todos que creem em mim têm livre acesso a mim. Isso é grandioso demais, porque Jesus se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Antes eu tinha que ir ao sacerdote, o sacerdote ia a Deus, e aí depois ele vai, fala com o sacerdote, aí vem, fala com ele. Agora não, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A ponte foi restaurada, aquela destruída no jardim do Éden. E agora, em qualquer lugar que você estiver, mesmo no banheiro da sua casa, de madrugada, você dobra o joelho e diz: Pai, eu entro na tua presença, em nome de Jesus. Pof, na presença do Pai você está. Você não precisa de pastor para isso. E eu sou pastor, tá? Eu não vou acabar com a minha vocação. Mas você não precisa terceirizar isso. O mesmo acesso que eu tenho a Deus, você tem. Então não endeuse líderes religiosos. Não coloquem profetas no lugar de Deus. Não terceirize o seu relacionamento. Jesus morreu, derramou sangue para você poder falar direto com Ele.
Mas o que a gente faz? O que uma igreja imatura faz? Paulo denuncia no verso 4. Quando um de vocês diz, eu sou de Paulo, eu sou do Ilha, eu sou da IBN, você é da onde? Você é de Cristo. Quem morreu por você não foi um pastor, não foi um líder religioso. Para com isso, tudo isso é muito bem-vindo, é bom que você tenha pessoas piedosas sobre a sua vida, é bom que você tenha relacionamentos saudáveis, é bom que você tenha pessoas orando por você, é bom que você conte sim com uma igreja que cubra a sua vida em oração, tudo isso é sadio e bíblico, mas não terceirize isso. Para com esse negócio de, pastor Miguel, tem que ir para você falar com Deus aí, para você resolver com Deus aí, porque você assim, me falaram até isso uma vez, você está mais assim com um cara lá, né, pastor? Você está mais assim com o homem lá em cima? Então vai lá, resolve aí, vai lá, quebra o porrete com o céu, que eu vou assistir Netflix em casa. Entendeu? Então é assim, eu vou lá, deixo na igreja as minhas causas, e eu, afinal de contas, tem um ungido que está guerreando por mim. Porque eu mesmo não quero falar com Deus. Pastor, eu não tenho muita paciência com esse negócio, não. Dá muito trabalho. Vocês que vivem aí na igreja, vocês falam com Ele. Esse era um problema desde lá de trás. Deus marca um encontro com o povo no monte. E diz a Moisés, dia tal eu vou descer, santifica o povo, terceiro dia, minha presença vai vir e... Dito e feito, Deus desceu no monte diferente, o raio, trovão, fumaça, o monte chamegando, o povo olhou e disse, o quê? Estou fora, não vou não. E daí o sinal que Deus deu era a buzina, o toque da buzina, era para a turma subir. Moisés, vamos embora, Deus está chamando a gente. Não, vamos não. Não fale Deus conosco, deixa do jeito que está. Fala você com Deus, Moisés, e aí você fala para a gente o que Deus falou. Essa síndrome, ela continua entranhada em nós. Jesus morreu, rasgou o acesso e disse, filho, filha, a voz que eu tanto quero ouvir hoje é a sua. Fala você comigo, vamos conversar. Você é minha propriedade peculiar, particular, te comprei com meu sangue. Fala comigo, conversa comigo, vamos ter um relacionamento pessoal. E isso extrapola os limites de religião, de igreja. Estou falando de você e Deus lá no seu quarto. Deus quer ouvir você. Não, uma igreja madura é aquela que não costura o véu que já foi rasgado. E número 3, para a gente orar. Uma igreja madura, à luz da igreja de Corinto, é uma igreja que escolhe o caminho mais excelente. Para quem a gente pode repetir comigo? Uma igreja madura escolhe o caminho mais excelente. Acredito que você, que já tem um contato com a Bíblia, já sabe do que se trata, porque quando Paulo escreve o capítulo 12 de 1 aos Coríntios, ele fala da igreja como um corpo, fala da boca, do olho, dos membros, da necessidade de estarmos ligados, e ele termina o 12 falando dos dons espirituais. Ele cita 9. E os dons espirituais são fantásticos, ele até nos instrui, nos incentiva a buscá-los. Mas o último versículo do capítulo 12 termina assim: portanto,
Desejem intensamente os dons mais úteis. Então, nenhum problema com os dons. Deseje ser cheio de dons, fluir nos dons do Espírito, ser usado na profecia, na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, na fé, nos dons de curar. Todos eles são muito bem-vindos. Você pode dizer glória a Deus por isso. Desejem intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, diz ele, agora, porém, eu vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. Eu gosto da Arca, ao meio da Revista e Corrigida, ela traduziu assim, esse finalzinho do capítulo 12, porém eu lhes mostrarei um caminho mais excelente. Começa o 13. Você lembra o que trata o 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse amor. Ele está dizendo, ainda que eu tivesse dom, seja dom de língua, seja dom de interpretação, ainda que eu tivesse dom, que eu fluísse nos dons, e eu não tivesse amor, eu seria como um sino que ressoa, um símbolo que retine, é um sino que balanga, bem, 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 e tem crente que é assim. Você olha para ele, irmão, mas para tratar o outro é um cavalo, meu irmão. Adianta essa barulheira toda, se você não põe amor no que você faz, se você detesta pessoas, se você não ama o que Deus ama. Você sabe que Deus deu a vida, Jesus morreu pelo ser humano. E aí vem o capítulo 13, dedicado inteirinho à importância de nós amarmos. Isso é tão importante, que Jesus resume esse livro num verbo, amar. Quando questionado pelos religiosos, qual que é o mais importante da lei? Perguntaram para Jesus. Jesus, a resposta de Jesus, como sempre, muito fantástica. Jesus, vamos resumir a lei e os profetas em 2 grandes mandamentos. E os 2 envolvem o mesmo verbo, amar a Deus, acima de todas as coisas, amar o próximo, como a ti mesmo. Acabou a Bíblia. Não, pastor, mas assim, eu queria assim, o dom assim de flutuar. Começa amando a sua sogra. Amar sua sogra é mais forte que flutuar. É forte. Começa amando aquele seu vizinho, desafiador. Começa amando aquele seu patrão, aquele colega de trabalho que te persegue. Não, pastor, não, eu quis uma oração assim, eu queria assim, orar e arrupiar. Não, começa abraçando o mais importante de todos os mandamentos, é um caminho mais excelente, é um caminho mais forte, é um caminho mais poderoso. O texto diz, a NVT, é um estilo de vida novo. Qual é o estilo de vida novo? Amar. Fazer as coisas com o amor de Deus no coração. Por que isso é tão importante? Eu termino aqui. Isso é muito importante porque em João no capítulo 13, escuta só. Escuta só o que diz aqui, João 13, verso 34. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Jesus falando. Um novo mandamento? É um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Jesus nos amou? Vocês têm dúvida? Jesus nos amou? Com força, e olha que você não é lá essas coisas não. Mas Ele amou, me amou, nos amou, e o texto diz, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos, Ele decidiu nos amar.
Escute, isso é muito importante também, tá, irmãos? Amor não é um trem que toma conta de você e você está aqui assim, não, pastor, eu queria tanto amar, queria... O que foi, irmão? Estou amando. Não, querido, isso está mais relacionado a uma decisão que você toma no seu coração. Não, eu vou amar. Ah, Jesus, eu vou amar esse negócio. Eu vou amar. Ah, pecinha que eu vou amar essa peça. E por que é importante? Vamos concluir. Por que é importante? Porque o seu amor uns pelos outros provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. Não é o dom, não. Não são os talentos que você possui, as grandes obras que você faz. O que o mundo deseja ver em nós, na igreja, é um comportamento que eles olham assim, rapaz, mas diferente esse camarada, hein? Ah, mas que bom trabalhar com essa mulher, hein? Rapaz, como ela trata todo mundo bem. Rapaz, mas você viu que cara educado, que cara... Nossa, que interessante. E as pessoas olham para esse comportamento, que hoje vem contramão de tudo, e às vezes essa pessoa é diferente. Esse cara é diferente. O que esse cara tem? O que essa mulher tem? Ela tem o amor de Cristo no coração dela. E isso é a prova para o mundo que não conhece, não crê em Deus. É a prova de que você é de verdade um discípulo de Jesus de Nazaré. Será que a gente pode aplaudir Jesus de Nazaré? Você pode ficar de pé, gostaria de orar com vocês. Quais as três, pelo menos para hoje, né? Disse, não encerramos isso, nós não fechamos a caixa aqui, mas quais as três características que nós aprendemos sobre igreja madura hoje? Número 1, a igreja madura deseja e prioriza um alimento sólido. Número 2, não costura novamente o véu. E número 3, escolhe o caminho mais excelente. E qual é o caminho mais excelente? O amor de Deus. Fecha os teus...